Olá pessoal, na aula de hoje os assuntos que serão tratados serão então os transportes através das membranas celulares. Nós vamos entender então de que forma que um elemento ele consegue entrar ou sair da célula, tá? Então ir do líquido intracelular para o líquido extracelular ou vice-versa. Dentro dos transportes nós conseguimos então dividir, em transporte passivo e transporte ativo. O transporte passivo é todo o transporte em que não há gasto de energia, tá? Então, a partir daqui, nós temos a difusão simples como um transporte passivo e a difusão facilitada também como um transporte passivo. E o transporte ativo, então, ele tem a diferença de que ele gasta energia para ocorrer, tá? Então, essa é a diferença entre passivo e ativo. No ativo, nós vamos ver que nós temos proteínas carreadoras que atuam transportando elementos e com isso elas gastam energia. Muito bem, aqui nós temos uma figura representando a membrana celular. Percebam que essas duas porções cinzas estão representando a bicamada de fosfolipídios, como nós vimos nas aulas, na aula anterior. Nessa bicamada de fosfolipídios eu também tenho as proteínas inseridas. Tá? Aqui a representação de uma proteína canal. Lembrem que as proteínas canais formam um poro de comunicação entre o meio extra e intracelular. Como também nós temos, nas membranas celulares, as proteínas carreadoras, representada por essa proteína aqui. Lembrem que a proteína que é um carreador, como está descrito aqui, ela apresenta, então, a necessidade da mudança conformacional para que ocorra o transporte do elemento de um lado para o outro da membrana, tá? Então, a diferença, especialmente aqui das proteínas canais para as proteínas carreadoras. O que eu quero que vocês entendam é que nós temos gradiente de concentração entre um lado e o outro da membrana. O que é um gradiente de concentração? Percebam nesse desenho esquemático que nós temos uma região com maior concentração, maior número de elementos, enquanto a outra região está com menor número de elementos. Por exemplo, se aqui fosse o meio extracelular, o LICE, líquido extracelular, eu tenho 1, 2, 3 elementos representados aqui em azul, e no líquido intracelular, um elemento. Então, eu tenho um gradiente de concentração. Eu tenho uma região com maior concentração daquele elemento, assim como, por exemplo, para as bolinhas que são amarelas e os quadrados verdes, tá? Então, eu tenho esse gradiente de concentração. Todo transporte, gente, que é passivo, que não tem gasto de energia, como eu coloquei aqui descrito, tá em vermelho, passivo, e aqui no nosso tópico, transporte passivo, ele é a favor do gradiente de concentração. Então, ele sempre vai estar transportando, da região de maior concentração para a região de menor concentração, tá? Então, quais são os tipos de transportes passivo? Então, lembra, passivo não gasta energia. Eu tenho a difusão simples, a difusão facilitada e o transporte mediado por proteínas, canal e carreador. Então, percebam que a difusão facilitada é um tipo de transporte passivo que está sendo mediado por alguém. Então, a diferença é entre difusão simples e difusão facilitada. A difusão simples, não temos o envolvimento de proteínas. Na difusão facilitada, há a proteína facilitando esse processo, como um facilitador. E aí pode ser uma proteína canal, como representado aqui, ou uma proteína carreadora. Importante, então, transporte passivo, não há gasto de energia, ocorre a favor do gradiente de concentração, da região de maior concentração para a região de menor concentração. Eu posso ter a difusão simples, em que o elemento vai passar de uma região para outra, pela bicamada de fosfolipídios, e a difusão facilitada, em que eu tenho uma proteína facilitando esse processo, ou uma proteína canal, ou uma proteína que é um carreador, nesse caso aqui. Então, inicialmente, no decorrer dessa aula, eu abordo com vocês, primeiro, o transporte aqui passivo,
tá? Difusão simples, difusão facilitada e, por fim, o transporte ativo com gasto de energia. Aqui, gente, eu tenho a representação apenas da bicamada de fosfolipídios, tá? Não estou colocando aqui as proteínas junto. Então, se eu retorno nessa imagem, eu estou representando para vocês aqui essas duas estruturas em cinza. Lembrem da nossa aula anterior, né, da bicamada de fosfolipídios, tá? Em que as cabeças são hidrofílicas e as caudas são hidrofóbicas. Percebam aqui que nós temos, então, essa bicamada de fosfolipídios, cabeças hidrofílicas em contato com o líquido extracelular, cabeças hidrofóbicas em contato com o líquido intracelular, tá? Gente, só vai ocorrer a difusão simples quando o elemento está passando pela bicamada de fosfolipídios, tá? Então, a passagem pela bicamada de fosfolipídios, quando nós nos referimos às células, tá? Ocorre quando o elemento ele é pequeno, né? Lembrem que isso tem que ter 3 características para que esse elemento consiga passar pela bicamada de fosfolipídios. Primeiro, ele precisa ter, então, um tamanho molecular pequeno, né? Para que ele consiga passar aqui, entre os fosfolipídios. Ele não pode ter carga, então nenhum íon, nenhum elemento que tem carga positiva ou negativa consegue passar pela bicamada, tá? Então, ele não pode ter carga. E esse elemento, ele precisa ser lipossolúvel, como nós vimos na aula anterior. Então, quanto menor esse elemento, sem carga e mais lipossolúvel, mais facilmente esse elemento passa pela bicamada de fosfolipídios. O que é importante que vocês entendam, então, que a difusão simples é um transporte, né, sem gasto de energia, que ocorre quando esse elemento consegue passar pela bicamada de fosfolipídios, tá? E ele vai acontecer a favor do gradiente de concentração. Então, se o elemento está em maior concentração fora da célula, ele consegue se difundir e alcançar o interior da célula, a favor do gradiente de concentração. Vou dar um exemplo. Hormônios esteroides, tá? Os hormônios esteroides, eles têm todas essas características que permitem a passagem, então, pela bicamada de fosfolipídio. Ou seja, os hormônios esteroides vêm lá do plasma, né? Passam para o líquido extracelular, na região do interstício, e do interstício nós temos a passagem a favor do gradiente de concentração para o interior da célula, onde, então, esses elementos, né, esteroides, atuam promovendo as suas ações, tá? Então, é importante que vocês entendam o que é difusão simples e essas características, a favor do gradiente de concentração, e acontece, então, quando o elemento consegue atravessar a bicamada de fosfolipídios, tá? Coloquei aqui alguns elementos que afetam, né? Solubilidade a fosfolipídios, quanto mais solúvel, né, aos lipídios aqui, mais fácil de passagem. Tamanho da molécula, quanto menor o tamanho, mais fácil essa passagem. A espessura da membrana, gente. Quanto mais fina for essa membrana, mais fácil de passar de um ambiente para o outro. Então, se eu dobro a espessura da membrana, eu vou ter maior dificuldade de passagem, tá? Então, vejam que a espessura da membrana aqui, ela não favorece, né, quando eu tenho um aumento da espessura, tá? Então, quanto mais fina for a bicamada de fosfolipídios, mais fácil essa passagem. O gradiente de concentração, então, nós temos sempre a passagem de maior para o de menor concentração. Área de superfície da membrana. Quanto maior for a área, né, desses fosfolipídios, mais fácil, maior área eu tenho para que ocorra essa passagem de um ambiente para o outro, tá? Então, são algumas das características importantes aqui para esse transporte passivo, que é a difusão simples. Ocorre através da passagem da bicamada de fosfolipídios. E o transporte, que é do tipo, então, passivo, sem gasto de energia, e que nós chamamos de difusão facilitada. Nesse tipo de transporte, diferente da difusão simples, como nós vimos aqui, nós temos a mediação por meio de proteínas. Então, os elementos que serão transportados de uma região para outra, através da membrana, não ocorrem por meio da passagem dos fosfolipídios, e sim apresentando as proteínas que facilitam esse processo. Então, difusão facilitada.
o transporte, né, através da bicamada, facilitada por proteínas. Aqui nós temos a representação de uma proteína do tipo canal, permitindo a passagem desse elemento. Então, vejam, gente, que na difusão facilitada também é um transporte passivo sem gasto de energia. Então, está acontecendo a favor do gradiente de concentração. Se nós imaginarmos que esse elemento aqui, uma bola amarela, é um íon, então agora o íon consegue passar pela membrana, né, através da proteína, tá? Então, nós temos aqui canais que são para sódio, né, um elemento carregado com carga positiva. Lembrem lá do sódio, Na+, tá? Canais para potássio, K+, canais para cloreto, Cl-, né? Canais para cálcio, Ca2+, tá? Então, quando se tem a difusão facilitada, esse transporte também acontece a favor do gradiente de concentração. Aqui eu tenho uma proteína que é um carreador, que também permite a passagem do elemento de uma região para outra a favor do gradiente de concentração. Mas percebam, a proteína carreadora, ela apresenta, então, os sítios, né, de ligação aqui para que o elemento se ligue. Quando esse elemento se liga aos sítios de ligação, esse sítio específico para cada um dos elementos, tem, então, uma mudança conformacional e permite a passagem do elemento para o lado posterior, tá? Ou seja, né, para o outro lado da membrana. O que é importante que vocês entendam também. Os canais, gente, assim como as proteínas carreadoras, elas apresentam a capacidade de transportar elementos que têm carga e elementos que não têm carga. Vou dar exemplo. A glicose é um elemento que não tem carga, tá? Mas ela tem um tamanho, né, molecular muito grande, por isso que ela precisa ser transportada através de um carreador. Vou dar o exemplo aqui do transporte do tipo difusão facilitada, mediada por canal, para elementos carregados, tá? Então, íons. Nossas células, gente, todas as nossas células, elas apresentam diferença na deposição de cargas. Então, olha só, eu tenho o desenho aqui de uma célula, né, a representação de uma membrana em roxo. Aqui em rosa eu tenho o líquido intracelular dentro das células e em roxo claro o líquido extracelular, tá? Como nós temos a distribuição de vários elementos carregados dentro e fora das nossas células, há uma distribuição desigual desses elementos, em que nós temos maior número de cargas negativas dispostas na face interna da membrana, olha só, em contato, então, com o líquido intracelular, e nós temos maior deposição de cargas positivas do lado de fora das nossas células, tá? Então, na face externa da membrana. Então, percebam que nós temos como se fosse uma nuvem de cargas, né? Por que eu estou falando na face interna e na face externa? Porque se eu chego mais para o interior da célula e mais para o exterior aqui do líquido extracelular, cada carga positiva e negativa se neutraliza, tá? Mas aqui nós temos, então, essas duas cargas que iriam se neutralizar, uma fora e uma dentro, tá? Formando essa nuvem aqui de cargas na face interna da membrana e na face externa da membrana. Então, percebam que todas as nossas células apresentam essa eletronegatividade, então, deposição de cargas negativas na face interna, tá? Quando nós observamos aqui o transporte, né, a difusão facilitada por um canal, percebam que se o elemento, vou colocar esse elemento representado em amarelo como sendo o sódio, se esse elemento, sendo o sódio, ele é transportado de fora para dentro, a favor do gradiente de concentração, né, como nós vimos que existe mais sódio fora da célula do que dentro, então se tem o canal está aberto, o sódio vai ser transportado de fora, maior concentração, para dentro. Percebam que eu tenho duas forças que trazem o sódio, né, que puxam o sódio para o interior da célula. O gradiente de concentração, porque ele está mais concentrado fora do que dentro, e também nós temos as cargas negativas,
né? Então, vejam, eu tenho cargas diferentes se atraindo. Então, esse elemento, o sódio, ele vai ter duas forças que propulsionam, que trazem ele para o interior da célula. O gradiente de concentração, porque lembrem da aula anterior, o sódio sempre está em maior concentração fora da célula e em menor concentração dentro. Então, nós temos esse elemento indo a favor do gradiente de concentração e também a favor, né, dessa diferença de campo elétrico, onde uma carga positiva vai ser atraída por uma carga negativa. Agora, vamos imaginar que, ao invés do sódio, eu tenho o cloreto Cl-. Se fosse o cloreto, gente, lembrando da aula anterior, o cloreto também está em maior concentração fora da célula, tá? Então, quando eu tenho um transportador para ele, esse transportador está aberto, o cloreto vai passar a favor do gradiente de concentração, de fora para dentro da célula, né? Lembrando, então, da área de maior concentração para a de menor, porém, a gente tem que entender que, como as nossas células no interior, na sua face interna da membrana, são negativas, eu tenho uma força contrária à entrada do cloreto. Então, vejam que eu tenho uma força favorável e uma contrária. Geralmente, nós temos, então, a entrada do cloreto mesmo assim, tá? Porque a força química, a força do gradiente químico, favorece a entrada do cloreto. O cloreto vai entrar até o momento em que as duas forças, a química, né, o gradiente químico, e a elétrica, elas são iguais, de mesma força, porém em sentidos diferentes. Então, a química vai tentar trazer o cloreto para dentro da célula, enquanto a elétrica vai impedir, né, que o cloreto entre na célula, tá? Então, quando nós falamos em íons, nós precisamos pensar se está ocorrendo o transporte por intermédio de uma proteína canal, né? Vai sempre acontecer do gradiente de maior para menor concentração, porque é passivo, tá? Não gasta energia. Se for um elemento com carga positiva, sódio, cálcio, potássio, nós temos duas forças favoráveis. O gradiente químico, né? E a diferença aqui de cargas, como é negativo no interior, favorece a entrada. Se fosse o potássio, gente, nós teríamos saindo da célula, tá? O K+, porque o potássio está em maior concentração dentro da célula, tá bom? Então, só fazendo uma observação aqui. Se fosse um elemento com carga negativa, então, do contrário, né? A força química favorece, mas, então, o gradiente elétrico evita, né? Se opõe à entrada de mais cloreto na célula, tá? Importante, então, que vocês entendam que nós temos a difusão facilitada mediada por canal, tá? Que pode transportar diversos elementos, né? Diversos íons. Quando é um íon, nós precisamos ficar atentos a maior ou menor facilidade da entrada desse íon em função da sua carga. Essas proteínas canais, nós temos também as aquaporinas, como está aqui representado, tá? As aquaporinas são poros para a água. Então, a água passa de um lado para o outro através das aquaporinas, tá? E os canais iônicos, então, eles podem permitir a passagem, né, de elementos positivos, catiônicos, ou ser, então, aniônicos, permitem a passagem de elementos negativos, como nós já comentamos na aula anterior, tá bem? Olha só, aqui eu tenho uma representação de um transporte passivo. Lembrem que a difusão facilitada, né, a favor do gradiente de concentração, é um transporte passivo, em que eu tenho o transporte aqui do soluto, como, por exemplo, a glicose. Então, esse transportador, esse carreador aqui, nós chamamos, então, de GLUT2, tá? Vejam que há o sítio de ligação, né, do soluto, até está escrito aqui sítio de ligação. O soluto, no caso desse exemplo, é a glicose, se liga ao sítio de ligação. Quando todos os sítios de ligação estão preenchidos pela glicose, há uma mudança conformacional na estrutura dessa proteína e é liberado, então, o soluto para o outro lado da membrana, tá? Então, assim, nós temos, por exemplo, o transporte da glicose através do carreador, que é o GLUT2, tá? Lembrem, então, a favor do gradiente de concentração.
maior concentração em uma região e menor em outra. Isso favorece, então, esse transporte sem a necessidade de gasto de energia. Lembrem, por exemplo, que esse transporte, né, ele vai mediar o transporte de elementos que não conseguem fazer a difusão simples, que é a passagem pela bicamada de fosfolipídios, tá? Então, embora a glicose aqui não tenha carga, ela tem um peso molecular muito grande, então não consegue, né, passar aqui pela bicamada de fosfolipídios, tá? Quando nós vamos, então, observar esse tipo de transporte, né, de difusão facilitada por carreador, nós podemos classificar em relação ao número de solutos e a direção desse transporte. Então, percebam que eu estou classificando agora para carreadores, tá? Não para canais, de acordo com o número de solutos transportado e a direção. Olha só, gente, quando esse carreador, ele transporta apenas um soluto, tá? Um tipo aqui, né, de soluto específico, tá? Então, por exemplo, somente glicose. Posso transportar mais de 2 glicoses, tá? Mas é um tipo de soluto em específico. Nós chamamos ele de uniporte, tá? Então, ele traz um tipo de substrato de uma região para outra, tá? Então, é um transportador que faz o uniporte. Quando eu falo, então, para vocês, esse transporte é do tipo uniporte, significa que ele sempre vai trazer de uma região para outra, em um único sentido, tá? E sempre de um mesmo elemento. Quando nós temos o simporte, vejam aqui que eu estou transportando 2 elementos, um quadrado e uma bola, né? Um círculo aqui, tá? Eu poderia ter aqui, por exemplo, glicose e sódio, tá? Sódio e aminoácidos. Existem esses transportadores do tipo simporte, ou denominado, então, cotransportador. Por que co, gente? Porque simporte. Os dois estão sendo transportados ao mesmo tempo para o outro lado. Então, se liga aqui um elemento, o segundo tem a mudança conformacional e o transporte acontece. Por isso, né, simporte, tá? Os 2 elementos ao mesmo tempo, no mesmo sentido, de um lado para o outro. E o antiporte, ou trocador, também chamado de transportador, esse faz o sentido inverso. Então, percebam aqui, enquanto eu tenho um elemento sendo transportado para um lado da membrana, eu tenho outro elemento sendo transportado no sentido inverso, tá? Então, nós temos uniporte, um elemento no mesmo sentido, tá? Né? Um tipo de substância química. Simporte, 2 tipos de substância química no mesmo sentido. Antiporte, elementos aqui diferentes em sentidos contrários, tá? Então, nós temos aqui esse tipo de antiporte, nós vamos ver que acontece, por exemplo, com algumas proteínas que levam sódio para fora e potássio para dentro da célula, tá? É um tipo de contratransporte. A partir de agora, então, nós falamos sobre o transporte ativo, tá? Então, eu caracterizei com vocês, né, o que é um transporte passivo, sem gasto de energia, difusão simples, então, a passagem pela bicamada fosfolipídica, as características que esse elemento precisa ter, né, a favor do gradiente de concentração, difusão facilitada quando é mediado por proteínas, sendo canais ou carreadores, sempre a favor do gradiente de concentração, tá? E o transporte ativo, nós temos, então, acontecendo através de proteínas carreadoras, tá? Então, há necessidade de mudança conformacional. Percebam aqui, gente, que eu deixei as características. Há o gasto de energia, então, na forma de ATP, eu preciso investir energia para que esse transporte aconteça. Percebam que o transporte aqui que está sendo realizado por esse carreador e que é um transporte ativo, ele está levando o elemento da área de menor concentração para a área de maior concentração. Então, ocorre contra o gradiente de concentração, tá? Então, gasto de ATP, porque eu preciso investir energia para que esse carreador consiga fazer esse transporte, tá? Além disso, como característica, né, contra o gradiente de concentração. Tudo bem? Então,
Assim, nós temos como característica esse transporte ativo. Olha só, como transporte ativo, nós utilizamos o exemplo aqui da bomba sódio-potássio, tá? Então, todo carreador, toda proteína que é um carreador, que usa energia para realizar o transporte de algum elemento através da membrana, ele é denominado, então, de bomba, tá? Então, nós vamos ter, por exemplo, bomba de cálcio, que vai transportar íons cálcio de uma área de menor, né, concentração para uma área de maior concentração. Então, se vocês lembram lá da nossa primeira aula, o cálcio, ele sempre está em menor concentração no citoplasma, né, no líquido intracelular, e em maior concentração no líquido extracelular. Então, os carreadores para o cálcio, eles são do tipo bomba, eles também gastam ATP, tá? Aqui eu estou utilizando o exemplo do carreador, que é a bomba sódio e potássio, tá? Então, eu coloquei aqui. É uma bomba que vai transportar sempre 3 sódios para fora e 2 potássios para o interior da célula. Então, lembrem, eu sempre tenho sódio em maior concentração fora da minha célula. Se agora eu estou pegando o sódio de dentro da célula e empurrando contra o gradiente de concentração, porque já tem mais sódio lá fora da célula, eu preciso investir energia, tá? O potássio, K+, a mesma coisa. Eu tenho aqui 2 potássios, tá? E esses potássios, então, eles vão ser transportados para o interior da célula. Então, percebam aqui, nós temos, né, essa bomba, sódio e potássio, e vejam que eu escrevi aqui 3 sódios, 2 potássio, porque a bomba sempre transporta 3 sódios para fora da célula, contra o gradiente de concentração. Percebam aqui eu tenho menos sódio dentro, representado pelas bolinhas laranjas, né? E fora eu tenho maior concentração de sódio. Então, contra o gradiente de concentração, eu preciso de energia. Para o potássio é a mesma coisa. Percebam, potássio K+, ele também está sendo transportado contra o gradiente de concentração. Então, nós temos 2 elementos sendo transportados contra o gradiente de concentração. Para isso, eu consumo ATP nesse carreador, tá? Esse é um exemplo de transporte do tipo contra-transporte. Se eu voltar lá no nosso slide, percebam, né, o contratransporte ou o antiporte é quando eu tenho um elemento em um sentido e o outro elemento ao mesmo tempo no sentido contrário, tá? Aqui nós também temos, então, isso acontecendo, sódio para fora e potássio para dentro, tá? Então, o transporte ativo é quando nós temos o gasto de energia. Essa é a classificação do transporte ativo primário. Por que primário? Porque esse transportador, tá? Bomba de sódio e potássio, ela gastou ATP diretamente. Eu coloquei um ATP nessa bomba e a clivagem, a quebra desse ATP, liberou energia para que ocorra, então, o transporte, tá? Lembrem que ATP é a molécula energética das nossas células, né? Nós precisamos, então, metabolizar carboidratos, lipídios para gerar ATP. E esse ATP, então, é utilizado nas reações químicas, como aqui, nesse caso, para o transporte, tá? Então, lembrem que o ATP nada mais é do que uma molécula de adenosina mais 3 íons fosfato. Então, eu teria uma adenosina e 3 fosfatos ligados a ela. 1, 2, 3, tá? Então, por isso, ATP, adenosina trifosfato. Quando eu adiciono o ATP, uma dessas ligações químicas do fosfato, ela se rompe, tá? E aquela energia química que estava da ligação do fosfato que se rompeu, vai ser transferido para a bomba. E aí eu tenho a liberação de ADP, como está aqui nesse esquema, tá? Porque ADP, adenosina difosfato. Então, a molécula energética é o ATP, adenosina 3 fosfatos, se liga. Quando é clivado, quando nós temos então o rompimento de um fosfato, esse fosfato vai ser liberado e o ADP também vai ser liberado, adenosina de 2 fosfatos, tá?
Então, essa energia é utilizada pelo carreador para que ocorra, então, o transporte aqui ativo, tá bom? Então, por isso, transporte ativo primário, porque o transportador, o carreador aqui, ele gastou ATP diretamente. Aqui eu tenho a representação de um GIF, tá? Em que nós conseguimos ver o ATP, né, se liga aqui ao transportador, né, ao carreador específico, é clivado, então, em ADP, por isso que entra um ATP e sai um ADP, né, e a energia faz com que esse transporte aconteça contra o gradiente de concentração. No caso, o cálcio que está sendo transportado do interior da célula, do líquido intracelular, para o líquido extracelular, então, contra o gradiente de concentração, tá? Então, lembrem que todo transporte ativo, né, no caso do primário aqui, tem gasto de energia como forma de ATP diretamente. O carreador tem a ligação do ATP, esse ATP é convertido a ADP, a energia liberada é utilizada para que o transporte aconteça, tá? Muito bem, gente, chegando ao fim do conteúdo em relação à classificação dos transportes passivos e ativos, né, através da membrana, é importante que vocês entendam que todo transporte que é mediado por um carreador, então aquela proteína que precisa mudar a sua conformação, aquela proteína que apresenta os sítios, né, de ligação para o elemento que ela vai transportar, ela tem, então, saturação, estéreo, especificidade, eu posso colocar apenas com especificidade e competição, tá? Então, aqui eu tenho a representação da intensidade do transporte, né, nesse gráfico, e o eixo da concentração. E eu estou comparando, então, a difusão simples. Lembrem que o elemento está passando pela bicamada de fosfolipídios, na difusão simples, e o transporte mediado por um carreador, tá? Em que a proteína, então, está mediando isso. Percebam que nós temos a intensidade aqui aumentando de acordo com a concentração. Então, eu tenho, quanto maior a concentração, maior a intensidade do transporte, até que ocorre a saturação. O que é a saturação mesmo? A saturação, então, é o momento em que todos os carreadores, todas aquelas proteínas carreadoras, estão com os seus sítios, né, de ligação ocupados e estão transportando em sua maior velocidade. Então, não adianta eu adicionar mais concentração, né, mais elementos a ser transportado, porque eu não vou ter um transporte maior. Eu atingi o máximo de transporte, tá? Então, aqui só para que vocês entendam o que é essa saturação nessa curva em que eu tenho intensidade em relação à concentração, tá? Então, por exemplo, consumir glicose, eu tenho uma capacidade máxima, né, de transporte para esses solutos, né, que é a glicose, quando esse elemento é carreado por um carreador, né, transportado por um carreador, tá? No caso da glicose, então nós temos uma capacidade máxima aqui de transporte, tá? A difusão simples, percebam que é completamente diferente. Eu tenho, quanto maior a diferença de concentração, né, entre um lado e outro da membrana, dessa bicamada de fosfolipídios, mais rapidamente eu vou ter a intensidade de transporte acontecendo. Por quê? Porque eu não dependo de uma proteína, né? Eu não dependo, então, de um elemento que está precisando que ocorra a ligação do soluto no sítio de transporte, né? E nem que mude a sua conformação, tá? Então, aqui, para a difusão simples, o transporte acontece através da bicamada de fosfolipídios e quanto maior a concentração, maior a intensidade de difusão, certo? Especificidade, cada sítio de ligação tem, então, um soluto específico, né, que se liga, mas nós temos, então, a capacidade de competição. Lembrem que alguns elementos, eles são muito similares, como, por exemplo, aqui a glicose e a galactose, isso significa que esses dois elementos podem competir pelo mesmo sítio de ligação de um mesmo transportador, tá? Então, competição aqui. Relacionado também a fármacos, né? Nós temos alguns fármacos que também podem competir com
os elementos, né, a serem transportados e dessa forma serem transportados para o interior das células. Então, agora vocês já entendem a estrutura da membrana, né, em que nós temos a bicamada de fosfolipídios com as moléculas aqui de colesterol também inseridos entre esses fosfolipídios e que os elementos que não conseguem ser transportados através da bicamada de fosfolipídios têm o transporte através de proteínas, né, que podem ser os canais ou os carreadores, tá? Então, vejam que a bicamada de fosfolipídio, ela determina, né, um isolante, não passa aqui elementos carregados, mas eu tenho a capacidade do transporte desses elementos carregados por proteínas, tá? Então, só relembrando, e isso é extremamente importante, porque na próxima aula nós vamos utilizar muito, tá? Que o sódio está em maior concentração fora da célula e em menor concentração dentro da célula, que o potássio está em maior concentração dentro da célula e em menor concentração fora, que o cálcio está em maior concentração fora da célula e em menor concentração dentro da célula, assim como o cloreto está em maior concentração fora e em menor concentração dentro da célula, tá? Então, lembrem, né, das características desses transportes, tá? O que é um transporte passivo, ativo, e então onde cada um desses transportes se encaixam. Deixei aqui alguns exercícios, tá? A difusão simples é um transporte passivo ou ativo, que determina a direção do fluxo, que determina, então, a direção em que o elemento vai ser transportado na difusão simples. Diferencie difusão simples e difusão facilitada. Se possível, já pensem em exemplo, tá? A bomba sódio e potássio promove o transporte ativo ou passivo. Quantos sódios e potássios são transportados para cada ATP gasto. E o que significa dizer que o soluto está sendo transportado contra o gradiente de concentração, tá? Então, assistam a aula, né? Se necessário, voltem, tá? É importante que vocês entendam esses conceitos, realizem esses exercícios e caso vocês tenham alguma dúvida na próxima aula, então eu consigo, né, no início da aula, tirar essas dúvidas com vocês, tá bom?